Olá, galera! Hoje nós vamos resolver exercício, que nas últimas aulas resolvi pouco exercício. Então, nós iremos resolver alguns exercícios sobre movimento circular, aceleração centrípeta, vetores e composição de movimento. Vocês pegaram o livro de vocês, lá na página 51, a questão número 3 fala o seguinte: em um certo instante estão representadas a aceleração e a velocidade vetoriais de uma partícula. Os módulos dessas grandezas estão indicados na figura. No instante considerado, o módulo da aceleração escalar em metros por segundo ao quadrado e o raio de curvatura em metros são, respectivamente... Galera, olha só, ele quer a aceleração escalar, em outras palavras, a aceleração tangencial, tá? Ele quer a aceleração tangencial e o raio da curva. Ele deu os vetores aqui, ó, questão 3, lá da página 51. Deu os vetores. Deu um vetor de 10 metros por segundo. Isso aqui é um vetor velocidade. Essa velocidade é a velocidade tangencial, tá? E deu a aceleração resultante. A aceleração resultante está formando um ângulo de 60 graus com o vetor velocidade. Isso aqui seria a aceleração vetorial, ou a aceleração resultante, que é 4 metros por segundo ao quadrado. O exercício, ele nos pediu o raio de curvatura desse móvel, que esse móvel está descrevendo, e a aceleração tangencial. Como que nós iremos determinar essa aceleração tangencial? Galera, se a gente pensar um pouquinho, quando o móvel descreve uma trajetória curvilínea, vamos supor que ele está andando no sentido horário aqui, ó. O movimento ocorre no sentido horário. Então, o vetor velocidade naquele ponto é tangente àquele ponto, que se representa o vetor velocidade, e a aceleração centrípeta aponta lá para o centro da curva. Só que nesse caso aqui, ó, ele não te deu a aceleração centrípeta, porque o ângulo ali não é de 90 graus. Então, eu posso decompor esse vetor para cá, ó. Eu posso usar a decomposição de vetores para achar a componente do vetor resultante aqui na direção de y, certo? Então, isso aqui seria essa componente do vetor resultante na direção de y representa a aceleração centrípeta. Nós precisaremos dessa aceleração centrípeta para determinar o raio de curvatura, que seria a aceleração centrípeta. E se a gente decompor esse vetor na direção da velocidade, ó, se a gente decompor, achar a componente na direção da velocidade, a componente da aceleração resultante na direção da velocidade, essa componente me dá a aceleração tangencial, ou a aceleração escalar, como está escrito lá no enunciado, certo? Vamos determinar primeiro a aceleração tangencial. A aceleração tangencial vai ser igual. Galera, o ângulo está junto com a aceleração tangencial. Então, se eu pegar o vetor resultante, projetar na direção da aceleração tangencial, eu vou estar espremendo a laranja. Então, vai ser com suco, cosseno. Então, a aceleração tangencial, que é essa componente, vai ser o valor do vetor resultante, que é 4, com suco. Ou com ângulo, né? Se eu pegar esse vetor, ó, e empurrar ele para lá, eu estou empurrando ele para o lado que tem ângulo. Então, é o vetor resultante com ângulo. Se é com ângulo, é cosseno. Então, é 4 vezes cosseno desse ângulo, que é 60 graus. Então, a aceleração tangencial vai ser igual a 4 vezes
qual é o valor do cosseno de 60? O cosseno de 60 vale 1 sobre 2. Então, a nossa aceleração tangencial vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Nós determinamos a aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é a mesma coisa que a aceleração escalar, ok? Agora, nós iremos determinar a aceleração centrípeta para podermos determinar o raio da curva. Eu vou apagar ali. Olha só, galera. A aceleração centrípeta é a outra componente. Eu vou pegar o vetor resultante e decompor na direção de y. Então, se aqui não tem ângulo, eu vou pegar o vetor resultante num lugar sem ângulo. Vou pegar o vetor resultante e projetar num local sem ângulo. Se é num local sem ângulo, é seno, certo? Então, a aceleração centrípeta, que é essa componente, vai ser o valor do vetor resultante, que é 4, vezes sem ângulo, seno, vezes seno do ângulo, no caso seno de 60. Então a aceleração centrípeta vai ser igual a 4 vezes seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual a 4 dividido por 2 é 2, 2 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui seria o valor da aceleração centrípeta. Nós sabemos que a aceleração centrípeta é igual a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então nós temos o valor da aceleração centrípeta, nós temos o valor, isso mesmo, nós temos o valor da aceleração centrípeta, nós temos o valor da velocidade que está aqui, ó. Então nós vamos conseguir determinar o raio de curvatura. Deixa eu ver se tem alguma informação a mais aqui em relação ao cosseno e seno. Olha só, galera. Lá no enunciado do exercício, ele fala que o seno de 60 vale 0,87. Então, ó, eu poderia substituir aqui, ó, por 0,87, tá? Então, no lugar do raiz de 3 sobre 2, segundo o enunciado, eu posso substituir por 0,87. Então, que seria 2 vezes 4 vezes 0,87 dá quanto? 3,48 metros por segundo ao quadrado. Então, o valor da aceleração nós temos, que é 3,48, que é igual a velocidade ao quadrado, no caso 10 ao quadrado, sobre o raio que a gente vai descobrir. Eu vou pegar o raio que está dividindo, vou passar para cá multiplicando. E esse 3,48 que vai ficar multiplicando, eu vou passar para lá dividindo. Né? Eu vou trocar de lugar esses dois caras. O que está aqui em cima vai para baixo, o que está para baixo vai para cima. Então vai ficar R, que é igual a 10 vezes 10, que é 100, dividido por 3,48. Logo, temos que o valor do raio vai ser igual a 28,7 aproximadamente metros. Ok, galera? Isso aí foi a resolução da questão número 3, lá da página 51. Olá, galera, vamos resolver mais um exercício. Esse exercício agora também é um exercício lá da página 51, questão número 5, atividade de sala, questão número 5. Uma partícula move-se no plano seguindo a trajetória da linha sólida, mostrada na figura a seguir. O módulo da velocidade da partícula é de 40 π metros por segundo e constante durante seu movimento. Determine o módulo da velocidade vetorial média da partícula no intervalo de tempo compreendido entre os pontos P e Q de sua trajetória. Galera, vamos desenhar primeiro questão 5, tá?
Questão de número 5. Eu vou desenhar aqui a figura. É isso. Ó, daqui até aqui vale R. Daqui até aqui é R. Aqui é R também. Galera, para nós determinarmos a velocidade vetorial, nós temos que saber o deslocamento. Ó, vamos pensar um pouco. A partícula, se ela iniciar o movimento nesse ponto, ela vai seguir esse caminho aqui, ó. Porém, o deslocamento é a reta que liga o ponto de partida ao ponto de chegada. Isso aqui é o nosso deslocamento vetorial. Como que eu determino esse deslocamento? Cara, ó, se daqui até aqui é R, daqui até aqui é R, então ó, esse tamanho é R, mais R, mais R, mais R. Então o deslocamento é igual a 4R. Está faltando o que para nós determinarmos a velocidade vetorial média? Está faltando o tempo gasto para andar esse caminho todo, ó, porque ele vai deslocar esse tamanho nesse intervalo de tempo. Então, como a velocidade escalar média é 40 π metros por segundo, ó, o exercício falou que a velocidade média, escalar média, é 40 π metros por segundo. Com essa informação, nós conseguimos determinar o tempo, né? Olha só. Isso aqui é a velocidade escalar média. A velocidade escalar média não é ΔS sobre ΔT que nós determinamos? Ó, a velocidade média vai ser igual a 40 π, que é igual a ΔS. Galera, a ΔS não é ao longo desse caminho? Se a gente pensar um pouco, ó, se eu pegar esse quarto de círculo mais esse quarto de círculo, aqui eu tenho mais um quarto, mais um quarto. Se eu pensar um pouco, eu sei que isso aqui vai dar uma circunferência inteira, né? Ou seja, é o comprimento de uma circunferência, o caminho por onde esse móvel está passando, ó, o comprimento de uma circunferência. Como que eu determino o comprimento de uma circunferência? Ó, o comprimento de uma circunferência é 2π raio. 2π raio. Então, a distância efetivamente percorrida pelo móvel é 2πr. Entendeu? Então, no lugar do ΔS, eu vou substituir por 2πr. Então, V, que é 40 π, vai ser igual a 2πr sobre o tempo. Eu vou isolar o tempo, eu vou pegar o t, jogar para cá multiplicando, e o 40 π que vai ficar multiplicando, eu vou passar para lá dividindo, né? Vou inverter de lugar os dois caras aqui. Então, eu vou continuar ali do outro lado. Deixa eu apagar esse círculo aqui. Então, T vai ser igual a 2πr sobre 40 π. Eu posso simplificar o π que está em cima com o π que está embaixo e dividir em cima e embaixo por 2. Então, nós vamos ter que tempo vai ser igual a 1r sobre 20. Ou simplesmente r por 20. Esse é o tempo necessário para a partícula sair desse ponto e chegar lá no outro ponto. Deixa eu ver se ele marcou o nome dos pontos. PQ. Sair do ponto P e chegar no ponto Q. Então, o tempo necessário para a partícula sair do ponto P e chegar até o ponto Q é R sobre 20. Como que nós determinamos a velocidade vetorial média? Galera, a velocidade vetorial média
é igual à variação do deslocamento, né, seria o deslocamento vetorial, ou simplesmente o deslocamento sobre o tempo. Ó, o deslocamento a gente sabe que é 4R. Deslocamento vale 4R. E o tempo é R sobre 20. Então, ó, a velocidade vetorial média vai ser igual à distância percorrida, no caso, distância percorrida não, o deslocamento vetorial, que é 4R, sobre o tempo, que é R sobre 20. Quando aparece fração de fração, conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da outra. Então a velocidade, ó, vou terminar aqui em cima. A velocidade vetorial média vai ser igual a 4R, conserva o de cima, multiplica pelo inverso da outra, 20 sobre R. Posso simplificar esse R com esse R. Então a velocidade vetorial média vai ser igual a 80 metros por segundo. Linda questão, cara. Linda questão. Né? Vou pensar em colocar na prova, num simulado de vocês, hein? Muito bonito. Entenderam? Próxima aula vai ter mais exercício, hein? Muito mais exercício.